este é o ano da biodiversidade. A ideia da Organização das Nações Unidas é alertar a população para os problemas ambientais. E a UFMG já está um passo à frente. É o que você vai ver nessa edição que vai mostrar ainda. Mudanças no IPTU causam polêmica na cidade. Participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU interfere na política externa do país. E acompanhe mais um dia da segunda etapa do vestibular. A edição de sexta-feira começa agora. Boa noite. O IPTU traz novidades em 2010. Alguns reajustes foram feitos devido a mudanças na base de cálculos, o que gerou controvérsia. Além disso, os aposentados vão ter descontos de 50%. Entenda as alterações na matéria a seguir. Dona Carmen recebeu a conta do IPTU e não gostou do que viu. O valor veio muito alto e ela não tem condições de pagar. Por isso, foi a um dos postos da prefeitura para fazer uma reclamação. Eu achei um absurdo, porque eu moro num prédio velho, mais de 50 anos. Nós não temos dinheiro nem para a reforma do prédio. Eles não foram lá para avaliar só porque fica na Avenida Antônio Carlos, que eles mandaram um valor de 395 para mim. Eu ganho 2,5 salários. Josepina também reclama. Um roubo, veio o dobro. Não tem cabimento não, eles não olham se a pessoa tem condição, se não tem. O IPTU é calculado a partir do valor venal do imóvel, que é determinado pela prefeitura de acordo com o mercado. A partir deste ano, o proprietário de um imóvel residencial de até R$80 mil vai pagar 0,6% deste valor. Imóveis entre 80 e 200 mil têm alíquota de 0,7% e os de 350 a 560 mil, 0,8%. Já os que custam mais de 1 milhão vão ter 1% de alíquota. Donos de imóveis com valor inferior a R$40 mil não vão pagar o IPTU. A novidade deste ano é que aposentados e pensionistas poderão ter descontos de até 50%. Mas para ter direito à isenção, o proprietário deve ter mais de 60 anos e ser contribuinte do sistema público previdenciário. Além disso, o imóvel não pode custar mais de R$80 mil e a renda familiar mensal deve ser de até 3 salários mínimos. Mesmo assim, muita gente não conseguiu o benefício. Eu fui lá para pedir um desconto, mas por enquanto ele falou que demora demais. Segundo a prefeitura, caso a pessoa queira pedir uma revisão da conta, é melhor pagar e depois retirar o dinheiro. Mas também há outra solução. Se o contribuinte quiser evitar a necessidade do pedido de restituição, ele pode fazer o cálculo do imposto, considerando o valor venal do imóvel que ele acha que é realmente devido, e aí, no fim, quando a reclamação dele for instruída, se a redução do valor venal for deferida, ele vai estar quite com o imposto. Caso contrário, ele vai ter um resíduo a pagar, mas que vai ser cobrado sem juros, sem multa. Quem pagar o IPTU até o dia 20 de janeiro vai ter desconto de 7%. Mais informações no site da Prefeitura ou pelo telefone 156. E hoje foi o 5º dia da segunda etapa do vestibular 2010 da UFMG. Nesta sexta-feira, os candidatos fizeram provas de atuação, audição didática coletiva e percepção visual. O vestibular continua no final de semana para quem faz testes de habilidades. O candidato deve conferir no comprovante de inscrição o local e a hora onde vai fazer as provas. Quem for fazer testes de atuação deve levar consigo objetos e adereços cênicos para compor a cena. A previsão é de que o resultado seja divulgado até o dia 30 de janeiro. E hoje, o repórter Otávio Zonato acompanhou o vestibular no campus Pampulha. Confira na matéria a seguir. Nayana Horta Campos dança há 15 anos e por isso vai tentar uma vaga no curso de dança. Eu tô esperando uma prova tranquila, tô um pouco nervosa, mas é porque é o primeiro ano, então acho que vai ser uma prova mais de teste para todo mundo, ninguém sabe mais ou menos como vai ser. Esta estudante falou sobre a preparação para os exames. Venho desenhando já tem um bom tempo e agora vamos ver o que dá, né, na hora da prova. Eu tô um pouquinho ansiosa, mas vou ver se até na hora a gente tranquiliza um pouco, né? Alguns candidatos chegaram cedo para evitar o estresse. Raíssa aposta na tranquilidade no momento da audição. Hoje a gente tem a prova coletiva de improvisação, que a gente também mostra para a banca de professores aqui da escola. E aí é tentar ficar tranquila e fazer tudo com muita calma. Mais informações sobre a segunda etapa do vestibular nos telefones 3409-4408 e 3409-4409 ou pelo site da Copeve. Veja depois do intervalo, por que 2010 foi escolhido o ano da biodiversidade?
A gente volta já. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Uma campanha do Ministério da Saúde. O Brasil começa em 2010 a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. É a 10ª vez que o país participa. Para entender melhor o que isso significa, eu converso agora com o Eugênio Diniz, professor do mestrado em Relações Internacionais da PUC Minas. Boa noite, professor. O que representa essa participação do Brasil no Conselho para a política externa? Boa noite, Maristela. A primeira coisa a chamar a atenção é que essa é uma participação como membro rotativo, não como membro permanente, que é a reivindicação que o Brasil tem feito já há algum tempo, de ser incluído como membro permanente do Conselho de Segurança. Os membros rotativos costumam ter a sua participação e o destaque dado a ela, a importância dada a ela, muito dependente da importância das questões que são colocadas para o Conselho em determinado ano, no período em que os países estão como membros rotativos. No geral, há maior visibilidade quando as questões colocadas para o Conselho são questões muito importantes e que vão ter uma cobertura muito grande. Esse ano, em particular, no ano de 2010, bem possivelmente, questões relacionadas ao programa nuclear iraniano deverão estar na ordem do dia. E aí, nesse caso, é possível que essa importância do Conselho permita ao Brasil um tipo de participação e de visibilidade diferenciadas ao longo desse ano. Concorde-se ou não com o conteúdo da posição brasileira. Por que, professor, que ainda o Brasil não conseguiu uma vaga permanente nesse Conselho? Uma mudança na organização do Conselho, nas características do Conselho, envolveria um acordo muito grande do ponto de vista político, envolveria uma movimentação muito grande na distribuição de poder político dentro da ONU e dentro do Conselho de Segurança em particular, qualquer modificação. Com impactos significativos. Os membros permanentes, particularmente os que têm direito a veto, como eu mencionava no começo da resposta à minha primeira pergunta, têm um peso muito maior do que os membros rotativos, em termos de cacife político no Conselho. Então, o que é que isso significaria? Significaria uma redistribuição ali dentro que tenderia a ser detrimental para os atuais membros permanentes. Quando é que eles tendem a concordar? Quando esse eventual novo membro lhes é favorável. Mas então, por exemplo, enquanto alguns países veriam, alguns membros permanentes, talvez vissem com bons olhos uma entrada, por exemplo, do Brasil, a China veria com maus olhos a entrada do Japão. Já os Estados Unidos, a aceitarem uma mudança na composição que não inclua o Japão e inclua outros países, tenderia a não concordar. Então, do ponto de vista do arranjo interno da política do Conselho, qualquer modificação vai ser muito difícil de ser conciliada politicamente. Então, não é só o caso porque que o Brasil, é porque que não há uma modificação nas características do Conselho. Isso é muito difícil de ser conseguido. Obrigada. 2010 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Biodiversidade. A data é o prazo final das metas estabelecidas pela ONU em 2002. O objetivo é reduzir a perda de espécies nas áreas de grande biodiversidade. O programa foi oficializado hoje na cidade de Curitiba. Na UFMG, alguns projetos já estão sendo desenvolvidos para a pesquisa e conservação do meio ambiente. Poluição e exploração predatória de recursos naturais são algumas das ações humanas que têm causado a perda cada vez maior de espécies animais e vegetais.
Com a iniciativa, a ONU pretende chamar a atenção para o problema e incentivar ações para recuperar a biodiversidade do planeta. Na UFMG, a preocupação com o meio ambiente pode ser vista em vários projetos. O herbário do Instituto de Ciências Biológicas é o maior do estado, reunindo mais de 135 mil espécies de plantas. Esse material chega, ele é montado, né, como vocês estão vendo aqui, e esse material depois ele é identificado, ele é trabalhado com literatura específica, né, ou mesmo por comparação com outras que existem aqui no herbário. Essa espécie de samambaia era considerada extinta em Minas Gerais. Graças ao trabalho de campo realizado pela equipe do herbário, ela não faz mais parte desta lista. A gente foi a Paracatu, que era a única localidade, a gente ficou lá 5 dias e no 5º dia a gente encontrou essa planta. Outro espaço importante é a Estação Ecológica. A área, localizada dentro do campus Pampulha, abriga os biomas da Mata Atlântica e Cerrado. Aqui, o público pode participar de caminhadas, oficinas e aulas práticas. São 114 hectares que abrigam uma grande diversidade de fauna e flora. Para se ter uma ideia, só de vegetais são mais de 500 espécies nativas e até algumas exóticas, como esse eucalipto, que é natural da Austrália. Os alunos da UFMG, juntamente com professores que os orientam, realizam pesquisas na área sobre fauna, flora, sobre solo, né? E sobre as relações ecológicas também, que são muito amplas aqui diante da diversidade. Júlia é aluna de Ciências Biológicas e já utiliza o espaço para pesquisa. A expectativa é que a medida da ONU sirva de alerta. Eu espero que mais pesquisas sejam feitas e que agora, de fato, com essa questão do aquecimento global, com um ano determinado para a biodiversidade, governantes e a própria população passe a prestar mais atenção no meio ambiente. O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.